Após tudo o que aconteceu envolvendo o Bruno Spindel, Marcelo Paz pode já ter assinado e está próximo de ser anunciado como novo executivo de futebol do Corinthians. E informação garante que o meia atacante Savarino está apalavrado com o timão e finalmente Fabinho Soldado falou sobre a sua saída do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Antes de iniciar esse vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que você vai resolver o seu IPVA a partir do início do novo ano? Tem multas em aberto? Baixe agora mesmo o Super App da Gringo e resolva tudo isso sem burocracia. Além de IPVA e multas, você pode consultar o seu licenciamento, baixar o CRLV e ter a sua habilitação em mãos rapidamente. E sabe o que é melhor? Você pode parcelar os seus débitos no Super App da Gringo em até 12 vezes no cartão de crédito. Então não perca tempo, baixe agora mesmo o Super App da Gringo. O link está no comentário fixado do vídeo e comece a resolver esses problemas. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Fabinho Soldado, que falou pela primeira vez após deixar o cargo de executivo de futebol do Corinthians. Na última terça-feira, 23 de dezembro, recebemos a confirmação através de uma nota oficial do Corinthians que o Fabinho Soldado não era mais o executivo de futebol do clube. Uma notícia que, na verdade, a maioria de nós já estávamos aguardando pela pressão política que o Fabinho estava vivendo, mas acabou causando um certo impacto por ter acontecido horas depois do Corinthians ter conquistado o tetracampeonato da Copa do Brasil. Fabinho deixou o cargo, gravou um vídeo de despedida, mas ainda não havia se pronunciado sobre o motivo dele ter saído, não havia falado com ninguém sobre ter deixado o timão. Neste sábado, dia 27 de dezembro, o Fabinho participou de um evento que é organizado por ele, o Craques da Paz, e acabou dando uma entrevista ao jornalista do GE, Bruno Cassucci, e acabou comentando sobre essa sua saída do timão. Vamos para as palavras dele. O que me fez tomar a decisão, eu não quero falar. Eu já disse, mas espero que o presidente Osmar Stabile continue tendo apoio das pessoas que querem o bem do clube. Ele entende de processo, é um grande empresário, entende de negócios. Espero que continuem ajudando e colaborando com ele. Aos que pensam diferente, é hora de deixar a vaidade de lado e espero que deem continuidade ao trabalho. O Corinthians vai continuar evoluindo e eu vou seguir torcendo por esse clube. Então, o Fabinho Soldado não quer realmente falar sobre o verdadeiro motivo que acabou causando a sua saída e diz que vai continuar torcendo pelo timão e espera que o trabalho continue. Minha opinião quanto a essas palavras do Fabinho é a seguinte: primeiramente, o Fabinho não quer falar sobre o verdadeiro motivo. Todos nós sabemos, a pressão política, as pessoas que hoje comandam o futebol, as pessoas que hoje, na verdade, mandam no futebol do Corinthians, que na verdade não é o presidente Osmar Stabile. Fabinho que acabou sofrendo uma grande pressão desde que o Stabile assumiu no final do mês de maio, e as coisas caminharam a um ponto que não teve mais condições de permanecer. A saída, na nota, o Corinthians informou que foi em comum acordo, mas absolutamente que o Fabinho acabou optando mesmo por aceitar deixar o clube. Se ele não tivesse entrado nesse acordo, ele seria demitido. E o Fabinho também acabou revelando que tem conversas com o Internacional e com outros clubes. Enfim, ele espera que a metodologia dele siga. Eu, particularmente, acredito que isso não vai acontecer, porque virá um novo profissional e claro que esse novo profissional vai querer implantar o seu método de trabalho. Então, enfim, acabamos aí mais uma vez vivenciando tudo o que acontece em relação à política do clube. Agora, o Fabinho mesmo falar o que realmente aconteceu,
Agora, claro que ele não vai falar, absolutamente que ele não vai falar, mas vai chegar um momento que, sinceramente, na minha visão, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar comentando exatamente tudo o que aconteceu. E agora vamos falar sobre possibilidade de reforço, é isso mesmo. Já está começando a aquecer o mercado da bola. O Corinthians já pode estar apalavrado com o meia atacante Jefferson Savarino, jogador de 29 anos, que tem contrato com a equipe do Botafogo. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Alguns dias atrás, o apresentador do programa Os Donos da Bola, o Neto, trouxe informações que o Corinthians estava negociando com o meio-campista da equipe do Botafogo, o meio-atacante, na verdade, o Jefferson Savarino, jogador que tem uma qualidade muito boa com a bola nos pés, é um jogador que pega muito bem na bola, então é um atleta que demonstra uma boa qualidade em campo. Estamos falando de um Corinthians que em breve entraremos na janela de transferências. Estamos falando de um Corinthians que ainda não pagou o Santos Laguna para resolver o transfer ban, mas absolutamente que as ideias envolvendo reforços, elas já estão no clube, inclusive com o próprio Fabinho que saiu. Pelas informações, o Fabinho chegou a conversar com o Botafogo, aliás, com o Savarino, e acabou iniciando as conversas. E desde a informação do Neto que o Corinthians estava negociando, as coisas parecem que evoluíram. Por quê? Pelas informações do Samir Carvalho do Café do Setorista, o Corinthians já está palavrado com o Savarino, já acertou o salário, o tempo de contrato, só que agora o próximo passo é resolver a situação com o Botafogo. Então estamos falando de uma primeira investida do Corinthians, mesmo ainda sem ter resolvido o transfer ban, destacando que a intenção da diretoria do Corinthians é tentar resolver o transfer ban ainda antes da virada do ano, ou no máximo no comecinho do mês de janeiro, antes de abrir a janela de transferências. Então, Savarino, pelas informações, está palavrado com o Timão. Vamos aguardar as próximas horas, próximos dias, e claro, o Corinthians também resolver o transfer ban, e absolutamente, depois de resolver com um jogador, o Corinthians vai precisar resolver com o Botafogo, que é a equipe onde ele tem contrato até o final de 2028. Minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians está palavrado com o Savarino é a seguinte: então, o Corinthians deu um passo importante nas negociações com o jogador, se acertando com ele, resolvendo com ele, só que eu vou ser sincero com vocês, o Corinthians estar apalavrado com o Savarino é um grande passo, mas não é o que resolve. Porque agora o Corinthians vai ter que se acertar com o Botafogo. Ele tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028. Ou seja, ainda tem 26, 27 e 28. O Botafogo não vai liberar o jogador de graça para o Corinthians. O Botafogo não é um clube com gestão amadora, que libera atletas de graça. Sabem esses clubes que liberam jogadores de graça? Lá no Botafogo isso não acontece. O Botafogo é gerido por uma SAF. Então o Corinthians vai ter que, de repente, tentar negociar algo envolvendo jogadores, alguma coisa assim. O que acaba favorecendo o Timão em relação ao Botafogo é que o Botafogo quer fazer uma reformulação geral no elenco, e o Savarino está entre os nomes que a diretoria não vai dificultar uma saída. Aí as coisas acabam ficando um tanto quanto mais tranquilas para o Corinthians, mas isso não significa que eles vão liberar o jogador de graça. Enfim, vamos aguardar. Um grande passo foi dado para a contratação do Savarino, tudo certo com o atleta, e agora vamos aguardar as soluções. Primeiramente, também tem que pagar o transfer ban e, claro, se acertar com a equipe do Botafogo. Ao meu ponto de vista, é um bom jogador, é bom no drible, é bom na condução ofensiva, atua como meia centralizado, é um jogador muito vertical e também pode atuar aberto pelos lados do campo. Bom jogador, eu gosto da ideia. Pode aí até ser um substituto para o Garro, competir com o Breno Bidon. Gosto da ideia, claro, mas vamos aguardar tudo certinho, o que vai acontecer nos próximos dias.
E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o executivo de futebol. Após todo o vexame que aconteceu com o Bruno Spindel, Marcelo Paz entrou no radar da diretoria do Timão e as coisas aconteceram rapidamente e já temos informações que inclusive ele assinou o contrato. Na manhã desse sábado, dia 27 de dezembro, tudo parecia já estar caminhando para que o Corinthians confirmasse, anunciasse de forma oficial o novo executivo de futebol. Lembrando que na última terça-feira, dia 23 de dezembro, tivemos a confirmação da saída do Fabinho Soldado através de uma nota oficial que foi emitida pelo clube, e desde então a diretoria vem trabalhando para encontrar esse novo profissional. A princípio surgiu o nome do Marcelo Braz, mas foi com o Marcelo Paz que parece que as coisas fecharam, além, claro, de tudo que aconteceu com o Bruno Spindel. Bruno Spindel que, na verdade, fechou, aceitou a proposta do Corinthians, e quando tudo parecia que iria acontecer o anúncio oficial, simplesmente ele emitiu uma nota que estava encerrando as conversas com o Corinthians, porque a diretoria do Timão simplesmente não mandou o contrato que estava tudo combinado para ele assinar. Então, com as negociações com o Bruno Spindel encerradas, a diretoria do Corinthians, recebendo várias críticas, agiram de uma forma até que rápida e o Corinthians partiu para cima do Marcelo Paz. Marcelo Paz que está na equipe do Fortaleza, na verdade, na alta cúpula do Fortaleza desde 2017. Nesse período, ele assumiu vários cargos na equipe, como diretor de futebol, vice-presidente e também presidente, e atualmente ele estava comandando a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do clube. Enfim, um profissional de muito sucesso, um profissional muito respeitado, e pelas informações, os avanços foram tão rápidos que o Marcelo Paz já assinou o contrato com o Corinthians e que pode vir na segunda-feira para a capital paulista para ajustar alguns detalhes e até as questões envolvendo conhecer CT e tudo mais, destacando que os atletas só estarão de volta no dia 3 de janeiro, mas também é o Corinthians que tem pressa mediante ao planejamento. Tem as coisas a serem resolvidas, atletas com os contratos se encerrando, e também a questão envolvendo reforço depois que acertar o transfer ban, e também tivemos outras informações, como por exemplo do Pedro Ramiro, que realmente ele já assinou o contrato. Enfim, então só estamos agora aguardando o anúncio oficial do clube, que com essas informações todas se confirmando, o anúncio oficial do Timão poderá acontecer a qualquer momento. A minha opinião quanto ao Marcelo Paz é a seguinte. Primeiramente, eu vou explicar para vocês. Eu recebi a informação que o Marcelo Paz assinou o contrato e que ele vem na segunda-feira para a capital. Agora, vocês sabem que eu não tenho a característica de cravar. O Pedro Ramiro já cravou que o contrato já está assinado e que ele já é o novo executivo de futebol do Corinthians. Depois do que aconteceu com o Bruno Spindel, e quem me acompanha sabe que eu sempre aguardo as confirmações oficiais do clube. Enquanto o Corinthians não colocar nas redes sociais anunciando a contratação, absolutamente que tudo pode acontecer. Temos aí o exemplo do Bruno Spindel, que as coisas acabaram terminando dessa forma, que é o meu ponto de vista, um amadorismo muito grande. Então, vamos lá. Pelas informações, ele já assinou o contrato e é aguardado para vir conhecer o CT e tudo mais, porque o Corinthians tem pressa. Mas vamos lá, falando do profissional, é extremamente competente naquilo que faz o Marcelo Paz. Ele participou da principal evolução da equipe do Fortaleza, e sempre ali, no comando. Então, um cara com um profissionalismo exemplar. Claro que o Bruno Spindel também era, mas, sinceramente, a hora que o Corinthians anunciar, será o grande acerto até aqui da atual gestão. Só que tem um detalhe:
tomara que ele tenha autonomia. Eu vou ser sincero com vocês, eu não vejo o Marcelo Paz vindo para o Corinthians, aceitando vir para o Corinthians para não ter autonomia total. Então eu não sei o que a parte política vai fazer, eu não sei com que as pessoas que hoje comandam o futebol do clube não aparecem vão fazer, mas então as informações que já está tudo certo, que o Marcelo Paz já é o novo executivo do Corinthians. Claro, vamos aguardar o anúncio oficial do clube, mas volto a dizer a vocês, tudo se confirmando mesmo, o Corinthians anunciando, será um grande acerto, principal acerto até aqui da gestão do Stabile, que assumiu no final do mês de maio. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, por exemplo. O que vocês acharam das palavras do Fabinho Soldado e a informação que o Savarino já está palavrado com o Corinthians, gostam do nome? E o Marcelo Paz, depois de tudo que aconteceu com o Spindle, já temos informação que o Marcelo Paz assinou. O que vocês acham? Gostam do nome? Acham uma pessoa competente? E será que ele terá autonomia para trabalhar caso realmente ele for confirmado? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço.